Nós vamos ter uma palestra agora sobre implementação do Sistema de Gestão de Integridade na Fundepag, impactos sociais e de governança na gestão de projetos em parceria com as ICTs. E eu quero chamar aqui para o palco, com muita honra, muita alegria, o Thiago Moura Satiro, que é gerente de operações e controles da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, a Fundepag. Ele que vai fazer essa palestra, então, sobre esse tema. Seja bem-vindo, Thiago! Uma salva de palmas. Fica à vontade, viu? Para que a gente possa falar um pouquinho sobre o sistema de gestão de integridade. Claro, a gente vai falar um pouquinho da fundação, da Fundepag, mas eu entendo que a integridade nos negócios e nos projetos pelos quais a gente enfrenta, né, trabalha no dia a dia, eles não se limitam a uma organização, né? Se limitam a um contexto, né, nacional, mundial, e a gente vai tentar trazer aqui para vocês alguns exemplos, né, um pouco da nossa experiência na implementação do sistema de gestão integrado. Eu espero que vocês aproveitem e também estarei à disposição para dúvidas, para perguntas, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o Eduardo já me apresentou, então, Thiago Moura Sátiro, atuo na Fundepag, é uma fundação de São Paulo, né? E aí eu vou passando aqui para vocês já terem uma ideia do que a gente faz. Vamos lá? Então, a Fundepag, com sede em São Paulo, ela foi criada em 1978. Estamos para completar agora no dia 24 de outubro, 46 anos. Né? E ela foi criada lá em 78 por empresários e governo do estado de São Paulo, porque naquele momento se entendia que a pesquisa básica ela deveria ser aplicada ao mercado. E um dos mecanismos de que, para se fazer essa pesquisa chegar ao mercado, seria uma fundação, terceiro setor, e nós fomos criados naquele momento. Então, especializada no relacionamento entre empresas, instituto de pesquisa, em prol de projetos ligados a ciência, tecnologia e inovação. Tá? O nosso propósito, apoiar o desenvolvimento tecnológico, fomentar serviços especializados, facilitar a integração das iniciativas públicas e privadas, apoiar projetos de ciência e tecnologia e contribuir para a capacitação e difusão do conhecimento. Quando eu fui convidado para falar neste evento, inclusive queria agradecer a organização pela lembrança, né? Eu vim e preparei uma apresentação justamente para tentar contribuir, né, para essa difusão do conhecimento, tendo em vista a experiência que a Fundação obteve nesses últimos anos em relação ao sistema de integridade. Ok? No que nós acreditamos, né? Importância do conhecimento, mais uma vez. A gente entende que o conhecimento está disperso e esse evento é uma maneira fundamental para fazer com que esse conhecimento, né, fique no núcleo, né, ou seja, melhor aproveitado. O Eduardo falou também sobre a questão das equipes. Então, a gente também acredita que equipes multidisciplinares são importantes, né, para que os projetos, para que os negócios avancem. Inovação aberta. A Fundação aqui no Estado vem trabalhando bastante com esse conceito de inovação aberta, inclusive em projetos muito especiais, considerados muito especiais, em parcerias com empresas, com instituições públicas e privadas e universidades. Então a gente também pode, num outro momento, conversar um pouco sobre isso. E também acreditamos nesse ecossistema, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? É o que a gente está aqui para aproveitar as mentes, as experiências das pessoas que trabalham no terceiro setor, no caso, as fundações. Eu fiz aqui, já iniciando, entrando na palestra, uma linha do tempo, né? Na qual ela se inicia, né, dentro desse preparativo que eu fiz, lá em 2001. Não sei se todos se recordam do caso da Enron,
uma empresa de energia americana, na qual ela causou um impacto impressionante, né, nas finanças da própria empresa, e isso acabou gerando reflexos negativos em todo o ecossistema no qual ela estava inserida, com empresas de consultoria, com bancos, com os stakeholders. Então isso acabou acontecendo lá em 2001, e na sequência, por conta dessa fraude, dessas questões que aconteceram e que geraram um impacto muito negativo nas finanças dos americanos, porque os americanos têm por cultura investir em ações, e isso certamente gerou um impacto muito forte, gerando, inclusive, um ano depois, a criação de uma lei nos Estados Unidos, a Lei SOX, na qual se instrumentalizava uma série de questões de controles em relação às empresas, né, com comitês, criação de comitês de auditoria, né, ou seja, a empresa que audita a sua cliente não pode prestar consultoria, né, porque nesse sentido você tem um conflito de interesses. Então essa lei americana ela veio para corrigir alguns procedimentos que não ocorreram ou que não aconteciam antes da crise na Enron, né? Aqui eu trouxe a foto do Kofi Annan, né? É o ex-secretário-geral da ONU, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente porque que a gente trouxe a fotografia dele. Passando aqui um pouquinho mais adiante, em 2013, nós tivemos aí, né, a lei anticorrupção sendo sancionada no Brasil. Isso num movimento que todos nós nos lembramos dos panelaços. Então, o governo se viu obrigado, não só por esse motivo, mas por várias questões e convenções que já vinham pedindo ou cobrando do Brasil que uma lei anticorrupção fosse aplicada, né? Em 2014, nós tivemos aí alguns escândalos, e eu também não vou entrar nesse mérito, porque todos nós aqui acompanhamos, né, os escândalos da Petrobras, por exemplo. Em 2016, aprovação da lei das estatais, a 13.303, né, por conta também dessa situação. Em 2018, o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, uma das empresas de investimentos, ou uma das principais empresas de investimentos do mundo, lançou uma carta aos CEOs globais, dizendo o seguinte: gente, nós não podemos continuar consumindo ou investindo em negócios que tragam malefícios às questões ambientais, sociais e, obviamente, de governança. A gente precisa mudar um pouco esse panorama, porque senão haverá sustentabilidade nos negócios. Essa foi uma carta trazida por ele, que é um dos maiores investidores do mundo, já alertando o que o Kofi Annan iniciou lá em 2004, e eu vou falar um pouquinho. Em 2019, a gente tem aqui a lupa da Fundepag, a gente chama ela de lupa da inovação, e num planejamento estratégico foi definido que a Fundação adentraria nesse mundo, né, de integridade, de uma maneira formal, instaurando processos, fazendo com que os projetos, as pessoas atuantes nesses projetos participassem de uma maneira muito mais profunda desse pensamento, né? E a gente, nesse planejamento estratégico, definimos: vamos entrar de vez nesse mundo da integridade, não que antes existisse, né? Mas em busca de selos da ISO, tá? Aqui em 2020, também não vão entrar muito, o ano da pandemia, e 2021, quando nós buscamos ou obtivemos o nosso primeiro selo que trata da questão anti-suborno, tá? Então, uma linha do tempo. E aí, a criação do termo ESG, lá em 2004, provocada pelo Kofi Annan, né? Então, ele provocou aí, como secretário-geral da ONU, 18 instituições brasileiras para que repensassem o modelo de negócios
para que repensassem como os seus investimentos impactariam na sociedade, né? Então, ele trouxe essas 18 instituições em 9 países e o Banco do Brasil participou disso, né? Então, com desenvolvimento de diretrizes e recomendações sobre como integrar essas ações, governança social e ambiental, e, com certeza, pedindo o engajamento dos stakeholders, porque se eles não se engajassem, essa causa nunca iria para frente, e o termo ESG iniciou a sua jornada a partir dessa provocação. Aqui está um pouco pequeno, mas basicamente, naquela linha do tempo que eu comentei, a gente tem a promulgação da Lei 12.846, de 2013, a Lei Anticorrupção, e ela traz, dentro de alguns artigos, a questão que trata do programa de integridade. Está muito ruim. Enfim, ele fala sobre a gestão de riscos, você ter canais de denúncias, né? Você ter formas de investigar essas denúncias de uma maneira na qual você possa enfrentar o problema de frente. Ele diz que ele coloca nessa questão da integridade o processo de due diligence, de avaliação de fornecedores. Então, ele traz uma série de questões relacionadas à integridade, né, que certamente, e principalmente por empresas que cometeram alguns crimes, esse é um ponto especial, porque isso, inclusive, pode minimizar o impacto na esfera civil e administrativa. Tá? Em 2015, a gente teve o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Eu não vou entrar muito, mas aqui um ponto de reflexão. Será que esses objetivos serão alcançáveis até 2030? Minha opinião, que não. Que a gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer, né, considerando que alguns pontos dessas ODS ainda estão muito atrasadas. Um exemplo disso, a Fundação fica em São Paulo, você tem a região metropolitana e tem a cidade chamada Guarulhos. Não sei se vocês conhecem, ouviram falar. Ela é a 8ª, se não me engano, maior economia do Brasil, considerada. E ela não tem a totalidade do seu esgoto tratado. Então, você precisa avançar em muitos pontos e eu, em princípio, não creio que a gente consiga atender todos esses objetivos. É claro, muitas coisas avançaram, mas a gente ainda tem que correr muito para conseguir alcançar esse nível. Aí a gente tem aqui, mais uma vez, pegando naquela linha do tempo, a carta aberta do Larry Fink, né? E ele coloca por uma mudança estrutural nas finanças. Ele fala que o risco climático é risco de investimento. Se a gente não olhar a questão do clima agora, a sustentabilidade no planeta ela não vai existir. Então ele trouxe essa carta, esse senso de propósito, em 2018, dizendo que deve haver uma maior transparência aos acionistas, aos stakeholders, aos dirigentes, né, aos fornecedores, para que essa situação ocorra, e o capitalismo responsável e transparente. Não dá, nos dias atuais, para a gente imaginar que você tem um negócio e que busca o lucro de forma incessante sem observar o entorno. Tá? Esse foi o senso de propósito que ele trouxe, isso está disponível, vocês podem olhar também, mas a liderança é importante para a mudança do procedimento, para a mudança do processo. A gente está falando de um ex-secretário da ONU que puxou a responsabilidade e estamos falando de um dos maiores gestores de fundo de investimento do mundo. Então eles pararam, analisaram e falaram, opa, a gente precisa mudar isso. A gente precisa iniciar esse processo de mudança, porque senão as coisas não vão avançar, né? Eu trouxe aqui, muito com base nessa
liderança que os dois personagens citados trouxeram, a gente tem aqui um livro, e eu fiz questão de comprá-lo para entender como é que pensa Marcel Telles, né, que é o fundador da Ambev. Eu não sei se está nítido para vocês, mas ele fala aqui que quanto mais você atrasa pagamentos a fornecedores, mais lucrativo fica a sua operação, né? Quanto mais os fornecedores... ele fala numa parte aqui que quanto mais os fornecedores perguntarem em relação aos pagamentos, melhor, né? Ou seja, você massacra os pequenos para fazer com que a sua operação seja lucrativa. Você massacra os pequenos para ter um lucro num período determinado. E isso, mais uma vez, de forma nenhuma é sustentável. E é isso que ele traz aqui em relação ao livro, né? Então, dobre seus lucros se aproveitando dos pequenos. E aqui um pouco mais para frente, justamente nessa mesma intensidade, a gente traz o CEO da Americanas, que é o Sérgio Rial, e ele fez o seu depoimento numa CPI que foi aberta, logo depois da descoberta da fraude no balanço da Americanas. Um sábado à noite, quem não tiver nada para fazer, dei uma assistida, porque é muito interessante, né, do ponto de vista de entendimento de como as coisas funcionaram e como isso impactou de uma forma muito negativa os fornecedores à época, né? O rombo foi estimado em 20 bilhões, né, pelo que a gente ouviu nos noticiários, e por uma simples questão, né, de fraude, trocou as contas em relação a fornecedores e bancos, empréstimos, né? Isso gerou juros que não foram colocados nas demonstrações, e a gente chegou no valor de 20 bi nessa fraude histórica no Brasil. Ok? E aí, gente, já fazendo esse contexto de mercado, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o que nós construímos na Fundação. A gente chegou num determinado momento em que nós dissemos: nós precisamos avançar numa pauta de integridade formal, buscando parceiros, engajando nossos colaboradores, engajando nossos parceiros, fornecedores. E aí nós definimos, nessa reunião, onde nós colocamos todos os funcionários da Fundação, da sede, né, 30 e poucos funcionários, numa reunião em que todo mundo começou a discutir e falar sobre as suas expectativas em relação, né, ao planejamento estratégico lá em 2019 para 2020. O que saiu desse planejamento? E a gente pediu para que as pessoas, inclusive, assinassem, né? Olha, você está colocando aqui o seu nome, você está se engajando, né, e a gente espera contar com você para mudar essa situação, para fazer com que a nossa fundação obtenha e consiga fazer os seus projetos, né, englobando as pessoas, fazendo negócios justos. E por conta disso, a gente definiu naquele planejamento a implementação do sistema de gestão integrado, implementação da gestão ágil, as OKRs ou OKRs, justamente para medir isso e para acompanhar isso, né? A construção de temáticas sociais de transparência e capacitação dos colaboradores. Sem capacitação, esse planejamento certamente nunca andaria, tá? Mas aí veio a pandemia, né? Então, no comecinho de 2019, a gente discutindo, pegando opiniões, discutindo com os colaboradores, com os parceiros, e a pandemia veio na sequência. E agora, né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dar andamento nesse plano?
E aí, quando você se vê diante de desafios, você inova, você busca outras saídas, outras soluções. E foi o que a gente tentou fazer. Primeiro, você tem aqui os pilares de um programa de integridade, né? Então, o primeiro pilar, a alta administração tem que querer fazer a coisa. Se porventura ela não comprar a ideia, esse plano não sai do papel. A alta administração é extremamente essencial para apoiar um projeto como esse. Se não há apoio da diretoria, do conselho, o negócio não anda. Primordial. O segundo ponto, avaliação de riscos. Eu vou mostrar no slide seguinte. A gente pegou todos os funcionários por áreas e me diz aí, qual é o risco que você tem na sua ação? Qual é o risco que você tem no seu dia a dia? E as pessoas maravilhadas começaram a pontuar os riscos, e é claro que num determinado momento, muitos desses riscos se encontram, e a gente vai fazendo uma formatação. Mas um dos pilares essenciais é avaliar o risco operacional, tático e estratégico para que você possa avançar num programa de integridade. Tá? Com base nessa avaliação de riscos, você tem ou constrói o seu código de conduta, né? E as políticas que você vai desenvolver e transferir conhecimento para as pessoas que estão envolvidas. Controles internos essenciais, com base nas políticas, você também começa a gerenciar controles, né? E ter controle sobre a sua operação. Treinamento e comunicação. Ele está no meio ali, né? Essencial mais uma vez. Não adianta você construir um programa de integridade sem que as pessoas que estarão envolvidas nisso não comprem a ideia, não sejam devidamente treinadas, não se capacitem, né? E a comunicação vai ajudar de uma maneira essencial nesse processo. Não adianta eu treinar e dizer que treinei. Eu preciso comunicar. Eu preciso mostrar para os parceiros. Eu preciso dizer para os outros colaboradores que estão envolvidos na operação de que a gente pode fazer a coisa diferente. Tá? Canal de denúncia. A gente vem olhando o mercado, vem olhando a legislação, e esse é um ponto extremamente relevante. A gente vem acompanhando aí, né, uma série de questões relacionadas a assédio moral, assédio sexual, e as pessoas precisam ter um local, um ambiente seguro pelos quais elas possam comunicar eventuais situações. E esse canal ele precisa ser anônimo, né? Ele precisa ser sigiloso para que você possa investigar a fundo os acontecimentos. E aí o 7, né? Investigação interna, que é a consequência da denúncia. Processo de due diligence, ou diligência prévia, é aquele na qual você consulta as condições daquele fornecedor, daquele cliente, para saber se ele não está envolvido em nenhum aspecto de corrupção, de improbidade, porque isso certamente pode respingar na reputação da sua empresa, da sua fundação. Então é um processo extremamente importante. É claro que, né, o que se faz no passado não se tem a garantia de futuro, mas é um indicador importante para você conhecer aquele stakeholder, né, aquele parceiro que vai fazer negócio com você. E monitoramento e auditoria, que é extremamente importante para acompanhar e para observar se o que você está dizendo que você está fazendo realmente está sendo feito, né? Então você tem aí 9 pilares, e eu vou entrar um pouquinho em cada, com exemplos para demonstrar para vocês o que foi construído ao longo desse tempo. Ok, gente? Mais uma vez eu trago aqui, né, o pilar 1, suporte da alta administração. Então, a alta administração investiu, tirou o pessoal da zona de conforto, estimulou, engajou, as pessoas compraram a ideia e a gente foi para frente. Mais uma vez, se não houver
suporte da alta administração, você não consegue implementar um sistema de gestão de integridade. Tá? Isso é importantíssimo. Aqui, a gente fala sobre avaliação de riscos. Como eu havia comentado com vocês no slide anterior, nós pegamos as áreas e fala o que você faz, fala o que você entende que pode ser arriscado para a sua área, para o negócio que você atua. E naquele momento, a gente mapeou 92 riscos. Nossa, vai acabar o mundo? Não. Porque você consegue entender, diante dessa metodologia, qual é o impacto e a probabilidade desse risco se tornar efetivo. Tá? Então, esse é um pilar importantíssimo para que você consiga entender e entende mesmo, de fato, o negócio no qual você está inserido. Você para, avalia, analisa e classifica de acordo com a probabilidade de impacto de ocorrência. Aqui, a gente tem o código de conduta e as políticas construídas pelas mãos dos nossos colaboradores. Então, código de conduta muito no sentido da cultura da entidade, da empresa, né? Construída a várias mãos, e é uma consequência das políticas que foram criadas. Hoje, a gente tem em torno de 240 procedimentos, entre políticas, manuais, instruções de trabalho, fluxos, né? Porque a gente entende que quando você tem uma documentação forte nesse sentido, que te traz uma mínima segurança para a operação, você pode fazer com que o seu corpo de funcionários aprendam e girem em torno dessas atividades. Tá? Então, nós construímos isso a 60 mãos, digamos assim, e hoje elas funcionam e vão sendo atualizadas mediante, né, as atividades. Aqui, indo para esse outro pilar, a gente tem os controles internos. A Fundação, em determinado momento, ela criou um sistema chamado de demandas, nas quais toda e qualquer situação que as áreas pertinentes precisam atender, você tem um sistema no qual você acompanha e tem uma rastreabilidade daquela atividade, se aquela atividade está sendo desenvolvida, em quanto tempo, algo que o e-mail ele não nos fornece. Né? O e-mail, se não tem, se você não olha, ele fica por ali por algum tempo e você não consegue ter essa rastreabilidade. Então, nós criamos, justamente para atender os projetos, esse sistema de demandas, nas quais você consegue rastrear o que está sendo pedido e notificar, dar uma nota, uma pontuação para aquele atendimento. Até 2023, as áreas atenderam aí cerca de praticamente 29 mil demandas, com 99% de bom e ótimo. Então isso para a gente é um motivo de orgulho e faz parte de um controle interno para que isso não fique centralizado em uma única pessoa. A gente também criou, e esse é um dos sistemas, de pagamentos nas quais qualquer situação que ocorre durante aquele processo, você vai gerando as identificações, os horários, quem fez aquela alteração, porque você também garante rastreabilidade e blinda sobre possíveis fraudes. Tá? Então isso foi criado, que faz parte de um controle e extremamente auditável, né? Para que o processo de pagamentos, por exemplo, ele ocorra e não aconteça o que a gente viu ali em relação a Americanas, né? No sentido de fraude. O outro pilar, né, que eu tinha comentado com vocês sobre comunicação e treinamento. Quando eu digo P1, estou dizendo o seguinte, que quando você implementa um sistema ou tenta implementar um sistema robusto, você pode ter problemas no meio do caminho, né? E é um processo de tentativa e erro. Num primeiro momento, no meio da pandemia, a gente conseguiu com que os nossos colaboradores, tanto da sede quanto dos projetos, fizessem alguns treinamentos voltados para essa questão de integridade. Então, vocês vão perceber que tem treinamentos voltados para assédio moral, vocês vão perceber que tem treinamentos voltados para compliance, para LGPD, né? Ou seja, abarcando
uma série de questões que não necessariamente fazem parte de forma direta das atividades das pessoas, né? Então você qualifica as pessoas, faz com que elas entendam o processo, entendam o negócio da entidade, e isso certamente é sinônimo, se não 100%, mas é um bom caminho para o sucesso. Mais uma vez, é claro que num processo como esse, você tem uma situação de tentativa e erro. E foi o que aconteceu com a gente. Num primeiro momento, nós contratamos uma empresa na qual forneceu esses treinamentos, né? Dentro do processo de avaliação que nós fizemos dessa empresa, nós entendemos que naquele momento era necessária a troca. Trocamos, fomos para uma outra empresa que nos apoiou e conseguimos, entre os anos de 21 e 23, final, emitir mais de 4.580 certificados dos mais variados cursos disponibilizados pela Fundação. Mais uma vez, na questão da governança, né, no aspecto social. Quando você fala de assédio, você está falando de aspecto social. Quando você fala de LGPD de uma forma, você está falando de aspecto social. Quando você fala de compliance, atenda à governança que a Fundação está se propondo, porque os negócios precisam ser sustentáveis e a gente só consegue ser sustentável se a gente tiver uma palavrinha chamada integridade e ética nos negócios, e foi com isso que a gente conseguiu passar para todos os nossos colaboradores esses 4.580 certificados. Só um ponto que vale ressaltar: a Fundação hoje tem 360 funcionários espalhados pelo Brasil nos mais variados projetos em que ela atua. Tá? E eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas como spoiler, a cultura é importante. Tá? Se você não conseguir fazer com que essa cultura chegue nos mais variados locais, porque o Brasil é uma imensidão, todos sabem, com culturas muito diferentes, você também não consegue obter êxito nisso. E aqui, gente, para reforçar ainda mais esse processo, além dos treinamentos que foram definidos junto aos colaboradores, a gente também criou um programa chamado Integra Mais. Qual que é a intenção desse programa? No meio da pandemia, todo mundo lá trabalhando de forma remota, a gente entendeu que as áreas não estavam conversando como deveriam. Né? Então, o que nós promovemos? Fizemos com que todas as áreas apresentassem os seus números, os seus dados, né, para que as outras áreas soubessem: olha, eu estou trabalhando, o negócio não está parado, o negócio está andando. Então nós criamos essa primeira versão do Integra, numa forma mais intimista, dentro da Fundação. E quando a gente estava saindo da pandemia, a gente entendeu: poxa, por que a gente não estende isso? Por que a gente reserva um programa como esse, interno, e não dá oportunidade para outras pessoas, parceiros, participarem conosco? E foi aí que o Integra foi avançando. A gente colocou mais ali, né, justamente para dar essa vazão do conhecimento. E aí as primeiras palestras, por exemplo, trouxeram aí participantes externos. É o Diego Kilian, que é um mestre em metodologias ágeis. Hoje ele é diretor de canais digitais da Raia Droga Brasil no Brasil. Então a gente viu a expansão disso. A gente convidou para que ele pudesse falar um pouquinho dessa experiência que ele teve num setor que não tem nada a ver com a gente. Estamos falando de varejo. Mas traga a sua experiência para mostrar para o nosso pessoal, para nós, como é que as coisas podem avançar. Então ele participou, fez essa Integra Mais conosco. O nosso Leonardo Ribeiro, que faz parte da assessoria jurídica da Fundação, para falar um pouco sobre a questão da prestação de contas e as suas consequências se porventura ela não for bem feita. Então, trazendo esse conhecimento não só para a equipe base, mas também para os projetos, porque eles estão na ponta, e a partir do momento que eles compram errado, por exemplo, esse processo de prestação de contas vai ocorrer de forma equivocada. Então, nós trouxemos ele para falar um pouquinho sobre isso. Trouxemos o Dr. Mário Spinelli. O Mário Spinelli, hoje, atualmente,
Ele é diretor de Compliance e Conformidade da Petrobras. Na época, ele estava trabalhando numa empresa de consultoria, mas uma vasta experiência nessa questão de integridade. Ele foi controlador do município de São Paulo, ouvidor-geral da Petrobras. Então, nós fizemos questão de buscá-lo para que ele falasse para os nossos colaboradores sobre essa questão da integridade. Né? Dizer para eles, olha, a Fundação está tomando um caminho que o mercado também já vem tomando há algum tempo. Então, vamos, gente, vamos em frente, porque esse é o caminho que vocês estão seguindo e estão apoiados. Né? E aí nós também trouxemos o Fábio Rodrigues para falar de questões trabalhistas e dizer para os nossos colaboradores, olha, a Fundação adota as melhores práticas em relação a questões trabalhistas. Mas se você tiver dúvida, não hesite em perguntar, né? Dando total transparência para o processo que a Fundação faz em relação à sua folha, aos direitos trabalhistas, o que o colaborador pode ou não fazer. Então, nós abrimos, de uma maneira geral, o Integra, justamente para compartilhar conhecimento. Né? E, na sequência, nós levamos outras pessoas que eu não coloquei aqui, mas nós já falamos de assédio moral e sexual, nós já falamos de saúde financeira, né? Porque a pessoa que não tem uma situação financeira, isso pode acarretar, né, em problemas para a empresa, e de uma forma mais humana, olhando para esse quesito no mundo atual que a gente vive, de inflação, na qual com R$50, por exemplo, você volta com 2 itens do mercado. Então a gente se preocupou com isso, no sentido de fazer essa educação para os nossos colaboradores. Levamos também palestrantes para falar sobre saúde mental. Isso é importantíssimo nos dias atuais. A gente tem, agora em 2024, saiu uma legislação específica sobre saúde mental. Isso, a tendência é que aumente a cada dia, né, que o governo, principalmente, publique mais situações em relação a essa legislação. Nós falamos também sobre o programa de integridade, de igualdade salarial, que foi lançado através de uma lei em setembro do ano passado, e que as empresas têm obrigação em publicar, né, em relação a homens e mulheres. Nós tivemos também uma legislação, e isso foi levada para os nossos colaboradores, que fala do Emprega Mais Mulheres. Ou seja, o Integra Mais, para nós, ele se tornou de extrema relevância e importância para fazer essa comunicação com os nossos colaboradores, parceiros e outros stakeholders que, porventura, operem no ecossistema da Fundepar. Tá? O outro pilar, né, o canal de denúncia. Não vou me estender muito, mas está à disposição no site da Fundação. Tem que ser anônimo, sigiloso, tá? Tem uma apuração importante. A partir do momento que você disponibiliza um canal de denúncias, você precisa investigar até o final, porque senão você perde credibilidade no instrumento que você coloca à disposição das pessoas. Se as pessoas não sentem confiança nesse canal, certamente não vão denunciar, não vão avançar com seus medos, com os seus possíveis assédios, né? Com as questões relativas ao próprio canal. Então, um reforço que a gente faz. A gente percebeu que a partir do momento que você educa, que você abre portas, que você diz assim, colega, você será acolhido. O que você está dizendo para a gente com provas, a gente vai até o final para tentar fazer a justiça. E nesse período de 21 e 23, nós recebemos aí 38 denúncias, nas quais foram concluídas. É claro que o canal de denúncia, se você não tomar cuidado, ele pode virar um canal de fofocas. E é isso que a gente procura incentivar para que não ocorra. Tá? Então você teve, após os Integras, após a educação, após a conscientização, um aumento gritante em relação às denúncias de assédio moral, tá? Porque as pessoas se sentem, entendem, porventura, o que se torna, o que é um assédio. Muitas das vezes, conversando com alguns colaboradores, eles me disseram o seguinte: nossa, Thiago, eu já fui assediado e não sabia.
Então, a importância do conhecimento, de você repassar informação, de você dizer o que é um assédio moral, sexual, de você dizer como é que funciona um processo de fraude, uma prestação de contas, você traz um resultado nas investigações. A gente entende que ainda, infelizmente, as pessoas, por mais que você coloque confiança, dê credibilidade, ainda há ainda há um potencial de aumento de denúncias, né? A gente sabe disso porque, mais uma vez, é o ser humano, né? Ele nem sempre está disposto a se expor, dependendo de como seja a situação, né? De levar problema para a sua área, com os seus colegas. Então a gente entende que ainda há um represamento, mas comunicação, faça o que é correto, seja íntegro, né? É claro que a gente não consegue controlar isso, né, da natureza humana. A pessoa acorda num dia e diz que vai fazer aquilo e faz. Não tem treinamento no mundo que cure isso. Mas a comunicação, a informação, né, você reforçar os preceitos, as premissas em relação a um sistema de integridade, faz com que as pessoas acreditem muito mais nisso que a gente está falando. E não tem como ser diferente, gente, né? Hoje em dia, há uma teoria de que as redes sociais, do ponto de vista pessoal, é uma extensão do seu trabalho. E vice-versa. Está tudo aberto, né? As pessoas acham que vão fazer um comentário ou que vão atuar em alguma situação na rede social. Isso não vai ser visto. Eu tenho casos extremamente nesse sentido, né, no canal, em que pessoas fizeram bobagens fora do ambiente de trabalho e a fundação foi questionada no sentido seguinte: olha que esse colaborador aí trabalha na fundação? É esse o tipo de gente que vocês têm no quadro de vocês? Nós fomos questionados. E a gente teve que, infelizmente, mediante todas as provas, demitir esse colaborador. Porque não há limites entre a questão pessoal e do trabalho em relação à rede social, né? Isso ficou comprovado dentro dessa denúncia que nós recebemos, que inclusive era uma denúncia de xenofobia. Tá? Aqui um pouquinho da due diligence, né? Então, as avaliações de fornecedores, a política de due diligence, ou seja, não existe salvador da pátria, gente. Eu não vou chegar aqui e dizer para vocês que dos 4.000 e poucos fornecedores que a Fundação tem, todos passaram por um processo rigoroso de due diligence. Mas você consegue, através de alguns mecanismos, priorizar essa situação, classificando como alto risco, como aqueles que, porventura, representam a sua entidade perante sindicatos, perante governo, né, perante clientes. Então, você faz uma política no sentido de quebrar um pouco as condições daquele fornecedor prestador de serviço. Eu, por exemplo, estou falando aqui com vocês hoje, eu passo pelo processo de due diligence. Tá? Dependendo do colaborador, que porventura tem um trabalho de laboratório, por exemplo, ele não necessariamente precisa passar por um processo de due diligence nos moldes que a gente construiu. Então, é um processo importante e tem que ser estratégico. A gente teve uma situação na qual, acho que eu posso comentar, porque é um caso público, com a Braskem. Né? Aquele processo lá na Lagoa de Mundaú, em Maceió, na qual a Fundação tinha um projeto específico e que a Braskem iria entrar como participante desse projeto. A gente foi buscar as informações e consultamos, né, as pessoas no sentido de dizer: olha, vocês estão vendo o que está acontecendo com a Braskem? Nós vamos entrar com ela nesse projeto? A questão da reputação. E a gente, em determinado momento, dissemos: sim, vamos entrar. Eu não posso punir uma empresa com tantos mil funcionários e dizer que aquela empresa, porventura, é uma empresa que não é íntegra. Você tem um quadro gigantesco de funcionários que trabalham da forma correta e que não tomam decisões no sentido mais amplo da coisa. Então,
Você tem que ter o bom senso, né? Mas sempre buscando entender o contexto para fazer essa avaliação. Tá? Quando eu falo em monitoramento e auditoria, aqui eu estou trazendo para vocês um planejamento de auditoria feito pelas pessoas. Né? Está um pouco pequeno, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que da alta direção a nossa Nelly, que prepara o café, todos são auditados, todos são olhados. Não tem esse negócio de não ir conversar com a alta direção, com o conselho. Claro que eles não vão ter a dimensão operacional do dia a dia, mas eles têm as diretrizes para fazer a coisa avançar. Esses dias nós passamos por uma auditoria e o presidente do conselho fez questão de ir à sede e falar com o auditor, explicar a direção. Né? Isso é importante porque dá credibilidade, gera credibilidade. O colaborador lá, que está num laboratório, ele vai falar, caramba, o presidente do conselho, a diretoria é auditada. Eles vão com o maior prazer lá falar um pouco da situação da fundação. Eu tenho que fazer também. Né? Então, um processo de monitoramento e auditoria, nas quais você tem toda a situação, todos os processos, as políticas, comunicação, treinamento sendo debatidos, você coloca todo mundo para falar e para falar um pouquinho em relação à experiência. Tá? E o pilar 10, que não está nos 9, óbvio, mas eu queria trazer para vocês que é isso, né? Que é a aculturação, o aculturamento. Se você não avançar, explicar e entender as diferentes culturas que você tem no seu quadro de colaboradores e parceiros, você não consegue implementar isso. Você não consegue amplificar a questão social, né? Fazer com que as pessoas acreditem na sua empresa, entendam as premissas da sua empresa. Você não consegue engajar as pessoas no sentido de que, se eu fizer isso da forma correta, eu não terei problemas. Principalmente pela cultura dos estados que a gente tem e que são distintas, gente. E a gente precisa respeitar isso, mas dentro do mínimo possível, carregar essa cultura da entidade para esses colaboradores e parceiros. Tá bom? Imaginem o seguinte, a Fundação, e aí voltando nessa questão da cultura, a Fundação ela tem alguns parceiros institucionais que estão aqui presentes no estado de São Paulo, Instituto Biológico, Instituto de Tecnologia de Alimentos, que é domicílio aqui em São Paulo, em Campinas, IEA, IZ, Instituto de Pesca, né? Passando um pouquinho, APTA, Instituto de Botânica, Instituto Geológico, o Zoológico de São Paulo, que agora é o SECFAL. Imagine você aculturar colaboradores, dirigentes e os técnicos dentro de um sistema de gestão que a Fundação está propondo. É um trabalho árduo, ele não acabou. Ele é um trabalho contínuo, constante, e que precisa ser muito bem feito para não gerar ruído e até impacto no negócio e nos projetos. Tá? Então isso a gente toma todo o cuidado do mundo para não extrapolar e para não fazer ou praticar ingerência, mas o recado está dado. Gente, a nossa instituição, para ser perene, para ser sustentável, ela precisa ser íntegra. Nós trabalhamos com dinheiro público, com dinheiro de empresas, e isso precisa ser muito bem gerenciado. E a questão da cultura é importantíssima para esse processo. Ok? E aqui, para finalizar, gente, para a gente já ir para o final, a Fundação, pensando em toda essa questão, em todo esse aspecto ESG, criou uma plataforma própria, e todos os sistemas que vocês viram, na verdade vocês não viram sistemas, mas vocês viram a carinha de alguns documentos, foram construídos pela nossa equipe interna. Você tem pontos positivos e negativos, mas a gente entende que os pontos positivos são melhores porque você fica com o controle na mão. Mas, pensando nessa questão do ESG, a Fundação criou uma plataforma chamada ESG Go, na qual vocês podem, porventura, fazer uma análise da situação de maturidade da organização de vocês, o que o meu negócio impacta na sociedade
E o que a sociedade impacta no meu negócio? Você tem análise de avaliação de maturidade e de dupla materialidade, e também metas e planos de ação para atender ou para avançar nesse quesito. Então nós criamos, está no mercado, inclusive eu gostaria de oferecer a vocês, vou deixar meu número, por um período curto para experimentos, para que vocês possam acessar a ferramenta, para que vocês nos procurem, entendam, façam esse diagnóstico e, porventura, coloquem em prática o que vocês terão nessa análise de materialidade. Eu vou deixar aqui também, finalizando a apresentação, meu muito obrigado, meu contato, e a Fundepag está à disposição de vocês para apoiar no que for preciso, no que for possível, para que a gente forme e torne as fundações cada vez mais fortes nesse âmbito, nesse cenário nacional, de extrema relevância. A gente sabe o papel das nossas fundações, né? As suas limitações, o seu poder de alcance. A gente não pode deixar que isso morra ou não seja contínua, até pelo fato da nossa significância no cenário nacional. E é importante essa conversa, justamente, já caminhando para o final, eu tive no final do mês passado, num congresso na CGU, que eles chamam de Dia da Integridade. Muito bonito, as empresas todas lá, conversando, trocando ideias, né? Mas é um sentimento de bolha. Então as empresas que estão aqui falam muitas vezes para elas mesmas, né? É muito fácil falar para uma empresa que está naquela bolha, participando, e o que eu quero dizer é que isso tem que ser exposto para a sociedade. A gente está aqui como sociedade civil e a gente precisa avançar nesse tema e não ficar em bolhas, como, por exemplo, nesse programa que eu vi, é muito bonito. As empresas falando a integridade, dizendo que vão avançar, mas isso tem que ser melhor explorado, isso tem que sair dessa bolha. Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Meu muito obrigado e vamos lá. Muito obrigado, então, Thiago. Que aula, né? Obrigado, viu, pela sua contribuição aqui no EnfaSud. E agora, gente, nós vamos de novo com pergunta de milhões, tá? Uma pergunta caprichada. Quem quer fazer? Ah lá, aqui. Levantar a mão primeiro. Pode passar o microfone aqui, por favor. Nossa equipe vai chegar. Só fala o seu nome, por gentileza, de onde você é e a pergunta na sequência. Som. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, Thiago. Thiago, eu sou Fernando Fernandes, eu estou na presidência da diretoria da Fundunesp, Fundação para o Desenvolvimento da Unesp. E até hoje eu tinha uma vaidade de achar que a Fundunesp tinha o melhor e mais competente programa de integridade de fundações do Brasil, né? Quando eu verifico aqui a sua apresentação e o sistema e o modelo da Fundepag, eu volto atrás do meu entendimento, porque parabéns, vocês possuem um modelo muito interessante. Eu sou, na minha área o direito, eu sou pesquisador específico em programa de integridade, compliance. Meu grupo de pesquisa, todo ele focado em integridade. E isso agora projetado no campo das fundações. Se nós pegamos um histórico dos programas do desenvolvimento de programas de integridade no mundo, como foi muito bem colocado, nós vemos que o gargalo final é o quê? Efetividade. Né? Justamente por isso que foi necessário, depois da lei anticorrupção, o decreto 11.129 de 2022, exatamente para dar o modelo de efetividade, medição de efetividade. Quando nós falamos em fundações e fundações de apoio, nós temos um problema muito sensível aí, que muitos de nós somos apoio de universidades, né? Fundação de apoio de universidades. E a relação entre a fundação
E a universidade, ela é muito sensível, porque eu tenho o dirigente da universidade que tem as suas demandas, tem as suas ações, vamos dizer assim, que nem sempre comunicam bem com a integridade da fundação. Então, a pergunta de $1 milhão que eu gostaria de levar para casa gratuitamente. Como que a Fundepar consegue, no seu programa de integridade, fazer essa possibilidade de dialogar? Especificamente, para simplificar a pergunta, esse ambiente da universidade, que tem todo um contexto político, principalmente no caso de nós, universidades públicas, a Unesp, juntamente com a Unicamp, com a USP, são universidades públicas, né? Como que nós conseguimos conversar este ambiente com o nosso ambiente interno de integridade? Que, para mim, isso é a solução de praticamente todos os problemas de integridade das fundações. Muito obrigado, desculpe por ter me alongado. Fernando, obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Primeiramente, eu queria dizer para você, de uma forma um pouco mais subjetiva, que dentro da sua pergunta, que não é fácil. A Fundação, ao contrário de vocês, ela também tem acordos com universidades, mas trabalha com instituições de ciência e tecnologia do Estado, as ICTs. O que nós pudemos observar nesse período de implementação desse sistema é que, e também dentro da administração direta, na qual a gente está inserido, que também tem política, que também tem situações adversas, é que as coisas só funcionam com exemplos. O que é exemplo? Nós tivemos aí 3 projetos nas quais a Fundação sugeriu, através do relatório de sindicância que nós fizemos, que aqueles coordenadores de projeto fossem retirados de determinado projeto. Mas a sugestão não é simplesmente dada através de um relatório, porque o papel aceita tudo. Com base em fatos, em depoimentos, em provas. E a partir do momento que você adota uma medida como essa, todo o sistema fala, opa, se eu não ficar atento, se eu não estiver atento com o recurso do projeto, não aplicar bem esse recurso, se eu destratar um colaborador ou um parceiro, eles estão me olhando. E isso pode chegar num canal de denúncia. A forma que a gente encontrou, Fernando, e que porventura nós tivemos sucesso em 3 situações, foi o pedido de afastamento de alguns pesquisadores, nas quais eles foram acatados pela instituição, mas com provas fidedignas ao que foi apresentado. Essa foi uma das experiências que nós tivemos. Eu estou com um pouquinho de barba branca aqui, ela não era branca assim, porque você mexe com o ego de pesquisador, de professor, que construiu uma carreira durante determinado período e que, com esse novo mundo, o que ele fazia antes, né? Você tinha um nível de, digamos assim, flexibilidade que nos dias atuais não nos permite. Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas o que a gente teve de experiência foi exemplos fidedignos ao que foi colocado num canal, com provas, chegando num relatório e dizendo assim, instituição, se você não tomar uma ação, isso que está sendo colocado aqui na Fundação, como um ponto de barreira, pode chegar no Ministério Público. Vai ser muito pior se essa denúncia, essa situação, chegar no Ministério Público. Então, a gente conseguiu, ao longo desse tempo, estancar um pouco esse problema.